gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de levar aos corações dos filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra do Senhor, mais uma porção de compreensões, de meditação, e que assim nós possamos ir crescendo na graça, porque está escrito na Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. Então, que o Senhor Deus seja glorificado em nossas vidas, e nós teremos então uma palavra de oração para darmos início a esta programação. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Santa Palavra, reunidos em espírito e em verdade, e nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nas mãos do Senhor nossas vidas, pedimos misericórdia, pedimos compaixão, ó Pai, e também a inspiração para que todos nós possamos ser abençoados mais esta vez e que o nome do Senhor nosso Deus seja para sempre glorificado. Humildemente te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, irmãos, a escritura que nós vamos ler está no livro do profeta Isaías, no capítulo... deixa eu voltar aqui que eu estava na mensagem, né? Então, livro do profeta Isaías, capítulo 43 e versículo 12. Isaías 43, versículo 12. Se você quiser acompanhar a leitura, são apenas 2 versículos, não é? 12 e 13. Você pode acompanhar. Enquanto isso, enquanto você localiza a sua referência aí, nós vamos lembrar que esta programação tem o oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e também da igreja que está na cidade de Campinas. O tabernáculo em Santa Bárbara do Oeste está no Jardim Europa, na Rua Romênia, 212. E o tabernáculo que está na cidade de Campinas, sob a nossa responsabilidade, está na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os dias e horários dos cultos estão aí na descrição do vídeo e também o WhatsApp para você entrar em contato conosco, caso desejares, e você será muito bem-vindo em nossas reuniões presenciais. Agora vamos aqui então à leitura da Palavra de Deus, conforme nós anunciamos já no início, né? Isaías 43, versículos 12 e 13. Eu anunciei e eu salvei,
e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então essa é a escritura para a base da nossa programação de hoje, não é? Agora sim vamos para a mensagem, conforme dissemos, que é porque tiveram que ser pastores, e nós estamos parados no parágrafo 42. Chegamos ao 41 e agora vamos a partir do 42, não é? Agora, quando Deus diz que Ele faria uma coisa, Ele a fazia. Não importa o que ninguém pensasse disto, o que alguém dissesse, quando Deus fala algo, Ele tem o dever de interpretar essa palavra. Então, nós estamos entendendo que a interpretação da palavra é o cumprimento dela, não é? Então ele diz, quando ele disse que faria isso, ele fazia. E fazia e faz, não é? E entendemos então aqui que o cumprimento da palavra, ou seja, a interpretação da palavra é o cumprimento, é o acontecimento daquilo que ele disse, não é? Ele mesmo e sua vindicação da palavra é sua própria interpretação. Note, vindicando sua mensagem do Messias, ele prometeu o que o Messias faria quando ele viesse, e quando ele veio, exatamente quando os homens sábios no Oriente olharam para o Ocidente, Sul, de onde eles estavam, na Babilônia, em relação a eles lá, não é? Viram a estrela majestosa. Sabe você que não há nenhum atraso na história, em nenhum lugar, que algum observatório, quando eles até marcavam o tempo pelas estrelas, grandes homens, os quais estudaram essa estrela, não há nenhuma história que diga que eles não estavam buscando tal coisa. Deixa eu ver se eu entendi bem aqui, não é? Não tem nenhum registro na história, se é isso que nós estamos entendendo. Não tem nenhum registro na história que diga que eles não, estavam. Então vamos dizer que eles não estivessem buscando tal coisa. Então certamente eles estavam pesquisando e estavam buscando, não é? E nós sabemos que Deus, quando Ele faz qualquer coisa na terra, primeiro Ele mostra no céu. O profeta Irmão Brana disse isto, não é? E entre parênteses aqui, essa semana agora, eu não sei se foi, hoje é sábado, sexta, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, agora desta semana que nós estamos, não é? Então, hoje é dia 20, ontem foi dia 19, então eu acho que foi no dia 18 de novembro de 2021. Então, eles estavam noticiando que houve um eclipse na Lua que foi tão tremendo, tão forte, que ela, mais ou menos para o final, não é? Do eclipse, lá pelas 4, dependendo do lugar, assim, varia um pouco o tempo. Então, lá pelas 4 horas da manhã, mais ou menos aí 4h30, 5 horas, ela estava totalmente em sangue, vermelha como sangue. E aí eu fiquei até acordado para ver se eu conseguia ver o eclipse, mas como nós estamos no estado de São Paulo,
Aqui não foi muito fácil para ver, no Rio de Janeiro também não, justamente porque aqui na nossa região estava chovendo, o céu estava nublado, e eu fiquei pensando, por acaso a chuva que veio já não seria proveniente do eclipse? Só que nós não conseguimos ver, mas foi dito nos noticiários que no estado do Amazonas, lá em Manaus, deu para ver perfeitamente a lua totalmente vermelha, avermelhada em cor de sangue. Então eu fiquei pensando nisto, não é? Olha os sinais no céu. Não é? O profeta disse isso. Todas as vezes que ele faz alguma coisa na terra, primeiro ele declara no céu. Mas vamos aqui em frente. Então esses sábios estavam buscando descobrir, pesquisando sobre a questão da vinda do Messias. Não é? Porque lá em Números, o profeta Balaão tinha profetizado isto, sobre a estrela do Oriente, não é? Vamos aqui então, aproveitando o nosso tempo. Porém, esses homens sábios sabiam que se levantaria uma estrela de Jacó, e a estavam buscando, e ela passou desde o tempo que Jesus foi nascido em Belém. Eu conheço nossas tradições cristãs, são iguais a nossas igrejas. As tradições cristãs têm as coisas em uma situação confusa. Você sai aqui fora e pode ver homens sábios virem adorar a um bebê. Não há tal coisa como essa. Isso é nas histórias contadas, não é? Que eles vieram, esses sábios lá do Oriente, vieram, porque é bom lembrar também que os sábios do Oriente não eram os pastores. São duas coisas diferentes, não é? Os pastores eram uma coisa, eles estavam pastoreando seus rebanhos lá nas colinas da Judéia. Mas os sábios, os astrônomos, estavam lá no Oriente, eram outro lugar. Eles eram estudantes das estrelas e eles estavam buscando descobrir através de seus observatórios que estrela seria essa que havia sido profetizada por Balaão lá no livro de Números. Então é isso que o profeta está dizendo aqui. Agora ele disse, agora as nossas tradições religiosas dizem que eles vieram, os sábios da Babilônia vieram para Israel para adorarem um bebê. Isso não está batendo com o acontecido. É isso que ele está querendo mostrar para nós. Então presta bem atenção agora, né? Não há tal coisa como essa nas Escrituras. 2 anos chegaram ali, vindo através das planícies e atravessando através do Tigre. Eles não vieram adorar um bebê, porém a um garotinho. Então, quando esses sábios chegaram em Jerusalém, ou aliás, em Belém, ali em Israel, para encontrarem o menino, Jesus não estava mais na manjedoura, não. Ele já não era mais um bebê, ele já era um garotinho de 2 anos. Isso não é maravilhoso você saber isto, não é? Então vamos aqui mais um pouco. 2 anos de idade, porque foi que ao mesmo tempo Herodes matou a todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Por que Herodes deu essa ordem, que era para matar todos os meninos de 2 anos de idade para baixo? Porque fazia 2 anos que os magos tinham visto o anúncio lá do nascimento através do aparecimento da estrela lá na Babilônia. Então Herodes fez um cálculo, bom, de 2 anos para cá, então para eu ficar livre desse rei que nasceu, então eu tenho que matar todos os meninos com 2 anos de idade, daí para baixo, não é? Para que pudesse apanhar ao Messias. Herodes matou os meninos para que pudesse apanhar o Messias. Vê você? Deus se havia vindicado por sua palavra.
E quando chegaram estes sábios a Jerusalém, a estrela os guiou à capital religiosa do mundo, Jerusalém, e tão logo que entraram eles por aqueles portões, aquela estrela, abre parêntese aqui, o sobrenatural que os havia guiado, fecha parêntese, recusou mostrar-lhes algo mais do que aquilo. Quer dizer, quando eles chegaram em Jerusalém, até ali eles foram guiados pela estrela, que era o sobrenatural de Deus, não é? Quando eles chegaram em Jerusalém, a estrela não mostrou mais nada para eles, não guiou mais eles a lugar nenhum. Então vamos aqui mais um pouco para nós dirimirmos mais um pouco isto aqui, né? Acima e abaixo pelas ruas, eles andavam para cima, para baixo, sobe e desce em Jerusalém, não é? Acima e abaixo pelas ruas, esses finos homens ricos, com camelos, bem adornados e tudo mais, para cima e para baixo com essas ruas, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aleluia! Eles estavam andando para cima e para baixo. Onde é que nasceu? Onde é a casa do menino? Mas cadê? Se é rei, se é príncipe, deve ter nascido no palácio. E eles estavam ricos, eles eram ricos, com muitas iguarias, muitos presentes que eles trouxeram para o príncipe novo que tinha nascido, que seria o rei dos judeus. Olha isto, não é? Temos visto sua estrela no Oriente e aquela grande e religiosa capital, Jerusalém, não é? Capital, depois de 2 anos da mensagem aos pastores, porque quando os anjos apareceram aos pastores nas colinas da Judéia, não fazia 2 anos, era na mesma noite em que nasceu o bebê. E os pastores já tinham recebido a mensagem há 2 anos antes dos magos, dos estudiosos, não é? Dos cientistas. Então eles andavam para cima e para baixo, já fazia 2 anos que a mensagem já tinha sido revelada aos pastores, não é? 2 anos da mensagem aos pastores, ainda não haviam conseguido resposta e nem sabiam nada disso. A cabeça de todos, de todas as denominações, não tinha a resposta. Então certamente ele foi perguntar ao rei, o rei disse: não, eu não tive nenhum bebê, nós não tivemos nenhum bebê aqui nessa casa, nesses últimos tempos, não é? Foram aos sacerdotes: vocês sabem onde que está nascido o rei dos judeus? Eles não sabiam. Anás não sabia, Caifás não sabia, os escribas não sabiam. Mas onde está nascido o rei do judeu? Nós vimos a sua estrela lá no Oriente e viemos para adorá-lo. Aleluia! Assim isto perturbou ao sinédrio e chamaram aos escribas para que lessem a história de Miqueias, o profeta, que havia dito: tu, ó Belém, não és a menor dentre as principais de Judá. A menor, olha só, abre e fecha parêntese, a menor. Porém de ti sairá um governador que regerá meu povo Israel. E depois que foram lidas as Escrituras, e mesmo sendo vindicada ante seus olhos, eles todavia não aceitaram, apesar de que as Escrituras havia dito: eu duvido muito que o fariam hoje em dia, se as Escrituras que são prometidas para esse dia fossem declaradas. Talvez nunca jamais. Eu lhes pregarei de novo. Ele está dizendo aqui, né? Talvez eu nunca jamais lhes pregarei de novo, porém quero que recebam isso mesmo hoje. Eles não o creriam. Então ele está mostrando aqui coisas profundíssimas para nós.
não é? Porque eles chegaram, eles viajaram 2 anos, não posso ficar recapitulando por causa do nosso tempinho aqui, que é pouquinho, não é? Mas eles viajaram 2 anos, chegaram na cidade onde era a capital, onde o rei morava, e certamente eles pensaram, porque eles não eram pastores, eles eram cientistas, não é? Se nasceu o filho do rei, deve ser no palácio. Não era. Então foram aos estudiosos religiosos, que eram os escribas, os fariseus, os sacerdotes e tudo, né? Foi onde que nasceu o rei do judeu. Então vocês podem explicar para nós, os sacerdotes não sabiam nada a respeito do assunto. Então chamemos os escribas, que são os que estudam, os que leem, os que escrevem a história, para ver se eles sabem dar uma informação para nós. Aí eles viram escrito: e tu, Belém, Efrata, Miqueias, não é? Posto que estás entre as menores, mas de modo nenhum serás a menor, porque de ti me sairá o governador que regerá meu povo Israel. Ei, glória! Aleluia! A grande sabedoria do Pai faz com que a sabedoria do homem seja tão tonta que ele diminui ao homem. Ele diminui ao homem. Então, eles não sabiam. Os escribas disseram, bom, pela Bíblia aqui, pela história, pelos escritos de Miqueias, o nosso profeta antigo, diz que ele nasceria em Belém. Aí ele fechou o parágrafo anterior aí com essa pergunta. Eles aceitaram? Eles acreditaram? Por que não foram lá averiguar? Então, se havia nascido ali um menino e qualquer coisa assim, né? Ele disse, agora é a mesma coisa. Quando Deus manda uma mensagem para preparar o seu povo, porque algo grande está chegando, que é o arrebatamento, eles também não aceitam. Mesmo tendo as Bíblias em suas casas, em suas mãos, todo mundo vai para a igreja, carrega a Bíblia o tempo todo, volta para casa, guarda lá, vai de novo e não aceita. Mas está escrito na Bíblia de todo mundo: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra ainda não foi ferida com maldição. Mas quem crerá? Quem aceitará? Né? Mais um pouquinho aqui então. Ele diminui os homens, ele diminui o homem, a sabedoria do homem, pela sua própria sabedoria. Deus faz isto, não é? Ele chega ao lugar onde faz com que o homem se sinta tão envergonhado de si mesmo e que ele não seja suficientemente grande para admitir que ele está, abre e fecha aspas, errado, né? O homem é suficientemente grande, duro de coração, para admitir que está errado. Sábio é o homem, ou o ser humano, não é? Pode ser a mulher. Sábio é o ser humano que sabe admitir seus próprios erros, diz a Bíblia, não é? Ele ainda fica com sua história, aqui está não está entre parênteses, está história sem H, história, quer dizer, história que é uma conversa, um boato, um dito, qualquer coisa assim, mas não é o verdadeiro acontecimento, que é história com H, não é? Não importa quanto o Pai prove que sua palavra é verdade e que ele está fazendo o que prometeu fazer, o homem crê que sua sabedoria é tão superior à de Deus que, se não vem de acordo com a sua sabedoria, bom, isso não é assim.
Essa é a verdade em todas as eras. Então ele diz, não, isso não é assim, porque nós temos estudado, as nossas teologias têm estudado e isso tem que ser dessa maneira e fica contrário ao que Deus disse que seria. Sempre foi assim que ele está dizendo aqui, não é? Bom, todas as eras, e todavia se faz ver você quão adequada era a questão completa. Que inspiração para aqueles pastores, os anjos descendo para falar, a uns pastores, anjos de Deus, vindo para falar a um grupo de pastores. Penso que você já tem tido o privilégio em algum tempo de falar a um pastor ou estar com um deles um momento. Ele está querendo dizer pastor mesmo, de ovelhas, não é? Natural mesmo. Se fizessem, se o fizessem, não me agrada dizê-lo por causa de minha observação, que estou pensando dizer, depois de um momento. Mas o pastor fica tanto com suas ovelhas, até que ri como as ovelhas, balindo. Ele quis dizer assim, olha, eu não queria falar isso, porque vai parecer que eu estou ficando sarcástico, não é? Aqui. Mas o pastor fica tanto com as ovelhas, que ele ri igual ovelha, mas ovelha não ri. Quem ri é ser humano, ovelha bale. Então ele diz, então o pastor, quando ele dá risada, ele bale igual uma ovelha. De tão familiar que ele fica com as ovelhas. Agora pense vocês em pastores de rebanhos de Deus. Rebanhos de ovelhas espirituais, que é o rebanho de Deus. O verdadeiro pastor é aquele que ama o rebanho, é aquele que é sincero para o rebanho, é aquele que trata o rebanho com respeito, com carinho, é aquele que nunca é grosseiro demais. Mas parece que, infelizmente, isso não tem tido tanto valor. As pessoas não têm levado em conta essas coisas, a sinceridade de um verdadeiro pastor, o trato que ele dá carinhosamente com as ovelhas, né? Então, parece que isso não tem sido levado tão assim a sério. É muito triste nós pensarmos isso. Então, aí a gente fica pensando, mas será que então esse rebanho não é um rebanho de ovelhas? Será possível que então nem todos são ovelhas? Porque a ovelha entende a voz do pastor. Assim como o pastor começa a rir, fica balindo igual uma ovelha, a ovelha também entende quando o pastor fala, não faça isso, venha comigo, venha cá, vamos ali. A ovelha também entende a voz do pastor, porque há familiaridade de ambos os lados, mas de repente a gente começa a chegar numa conclusão que não se leva em consideração essas coisas. Mas como isso é triste, não é? Balindo, ele fala como as ovelhas e cheira como as ovelhas, isso é tudo que ele conhece, são suas ovelhas. Aleluia! Glória a Deus! Jesus também é assim com as suas ovelhas. Aleluia! O pastor humano é simplesmente um tipo do pastor divino, ou seja, um mordomo, um servo que faz aquilo que o pastor divino faria se estivesse aqui na terra pessoalmente. Mas parece que nem sempre é levado em consideração, nem sempre se é grato por estas coisas. Que triste que é pensar nisso. Bom, para começar, o meu pastor morreu crucificado por um povo que se dizia ser ovelha de Deus. Olha isto.
o meu pastor Jesus Cristo. Não é? O teu pastor Jesus Cristo morreu crucificado por um povo que se dizia ser o rebanho de Deus. Agora, a vindicada palavra de verdade, quando esses pastores humildes, homens sem educação, que honra quão adequado e é para um pastor receber uma mensagem de uma ovelha recém-nascida. Então ele está ali cuidando do rebanho, tem uma ovelha que está prenha, está prestes a dar à luz ao seu bebê ovelha. De repente ele recebe a notícia, ele fica sabendo que a sua ovelha mãe ali pariu seu bebê. Ele está dizendo aqui, que notícia maravilhosa para esse pastor que ama suas ovelhas. Aleluia. Que fica feliz quando uma ovelha nasce, mas ele fica triste quando uma ovelha morre. Quando uma ovelha cai no buraco, ele se entristece. Ele diz aqui que mensagem linda, maravilhosa, que é para um pastor receber a mensagem de uma ovelha recém-nascida. Tinha que vir isso, nada menos que a um pastor. Por isso é que ele nasceu num estábulo e não numa casa. As ovelhas não nascem numa casa ou num quarto cor-de-rosa de um hospital, vê? Elas nascem num estábulo e em campos. Aleluia! Jesus também era uma ovelha. Você não esqueceu disso, não é? Ele era um cordeiro. A Bíblia diz que ele era o cordeiro de Deus. E é por isso que ele nasceu no estábulo. Ele diz aqui, uma ovelha não nasce num quarto cor-de-rosas, um bercinho tudo arrumadinho, tudo enfeitadinho, esperando a chegada do bebê, não. Bebê ovelha nasce no estábulo, nasce lá pelo meio do mato, nos campos, por lá. E o pastor, que é o pastor do rebanho, fica tão feliz quando ele sabe que nasceu mais uma ovelha no rebanho. Aleluia! Mas como deve ser triste para o pastor quando ele vê que uma ovelha caiu no buraco e quebrou a perna e morreu. Essa foi a razão pela qual ele foi guiado ao Calvário. Você não pode fazer com que uma ovelha caminhe pelo corredor para a matança. Sabia você disso? Sabia você disso que uma ovelha não caminha sozinha para um corredor para a matança, para ir para o matadouro, para morrer espiritualmente? Nos matadouros, eles têm um bode que guia as ovelhas. Oh, meus irmãos, vamos observar estas coisas que Deus está nos ensinando. É um bode que guia a ovelha pelo caminho errado, para o matadouro, para ela perder a vida, para ela perder a fé, para ela se desviar da fé, para ela cair da fé, sair da mensagem. É um bode que faz isso, porque ela sozinha não iria. Ela não sabe, ela só sabe ficar perto do pastor. O seu guia é somente seu pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus falou isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Misericórdia, nós passamos da hora aqui. Deixa eu fechar esse parágrafo. Quem sabe no outro culto a gente volta nele outra vez, não é? Então eles têm um bode que guia as ovelhas, e quando chega ao lugar onde estão fazendo a matança,
o bode, né? Aqui diz, não fala o bode, né? Só tem uma vírgula. Ele salta fora e deixa que as ovelhas sigam adiante. A ovelha tem que ser guiada. Ela não pode guiar-se a si mesma. Assim sendo, então, tinham que ser pastores, os que vinham para as suas ovelhas. Deixa eu ver. Os que vinham para as suas ovelhas, quando encontraram ao bebê Deus, exatamente aonde o mensageiro havia dito que ele ia estar. E quando encontraram a esta mensagem do mensageiro do presépio, exatamente aonde os anjos disseram que haveria de estar. Eu paro aqui agora imediatamente por causa do nosso tempo, mas não vamos deixar escapar isso da nossa alma, não. Não é só daqui da cabeça, não, da nossa alma também. O que o Espírito Santo está nos falando. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Deus, de estarmos ouvindo a tua santa palavra, de estarmos ouvindo as advertências do Senhor para nós, para nossas vidas, meu Pai. E oxalá que o Espírito Santo do Senhor nos guie sempre na palavra e não nos deixe ser enganados, não nos deixe ser guiados pelo bode, que é Satanás, nas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço isto, com a cura divina sobre os doentes, a bênção, a paz, tira a doença, Senhor, expulsa os males dos lares, das vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos nós, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós passamos uns 2, 3 minutinhos da hora, né? Fiquem todos com Deus, que a graça do Senhor permaneça sobre cada vida, cada coração. E despeço-me na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.